Em decisão recente, o TSE determinou que empresas que administram redes sociais como Instagram, Facebook e YouTube suspendam os repasses de dinheiro às páginas bolsonaristas investigadas por disseminar fake news. O tema tem gerado muita polêmica e é para conversar sobre os desdobramentos dele que nós conversamos agora com o advogado especialista em direito digital, Henrique Rocha. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. O senhor acredita que essa determinação ela pode comprometer a democratização das opiniões nas redes sociais? Bom dia, Mariana. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores e ouvintes que nos acompanham. Primeiro, agradecer o convite da Jovem Pan de colaborar nesse assunto, talvez é o assunto do momento, né? Estava acompanhando a matéria de vocês, então já temos novas notícias em Brasília. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que não. Mariana, eu acredito que não. A decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, ela foi pautada numa conversão de uma notícia-crime, foi encaminhada ao TSE no início do mês, e foi convertida num inquérito administrativo para acompanhar as investigações que têm como pretensão identificar possíveis ataques à democracia e outras medidas que estão sendo praticadas em detrimento de figuras, públicas e autoridades institucionais do nosso país. A decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o responsável pela condução do inquérito, ela foi muito bem construída, eu diria. Não vou nem entrar no mérito se é correto ou não o diálogo e o discurso de quem está apresentando a opinião A ou a opinião B. Mas no contexto do inquérito, de novo, com uma medida cautelar que pode ser revisitada no decorrer das investigações, o ministro determinou que a monetização seja suspensa e os valores apresentados, eventualmente a serem adimplidos, sejam depositados em uma conta do juízo, e, em segundo momento, que as próprias plataformas apresentem em até 20 dias o relatório de pagamentos, de monetização dos valores que vão ser depositados e a regra de levantamento de montante financeiro que esses canais recebem. Então, eu entendo o anseio de quem defende determinado posicionamento, algumas outras figuras públicas já sinalizaram que, olha, isso aqui é uma censura, não pode acontecer, mas nesse caso a decisão foi pautada dentro de um inquérito administrativo oficial ali pelo ministro Luiz Felipe Salomão, dentro de uma regra procedimental, As partes poderão apresentar informações, as plataformas vão ser convidadas, segundo relatado, para uma reunião, uma audiência que vai ocorrer junto com a Polícia Federal e com o próprio ministro, para indicar esses pontos. E, naturalmente, as pessoas que estão sendo investigadas, elas, em algum momento, terão a representação de advogado, regra essa que deve ser respeitada, para que possam apresentar os seus pontos. Então, eu diria que causa um certo, uma apreensão, uma alegação de possível ofensa aí à liberdade de expressão, mas nesse caso em específico, me parece que a decisão está sendo muito bem construída a fim de afastar essa pretensão aí de censura desmedida ou sem nenhum tipo de controle e limitação, tá, Marina? E quem irá participar conosco também desse debate aqui é a deputada federal e líder do PSL na Câmara, Alê Silva. Deputada, obrigado por participar do Jornal da Manhã, segunda edição. Como é que a senhora avalia essa decisão aí de restrição da monetização a esses canais? Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Eu vejo isso tudo com muita preocupação, principalmente se eu fizer uma análise jurídica, técnica, sobre o caso. Por exemplo, quando que há esse tipo de iniciativa por parte do Poder Judiciário, numa fase que eu nem diria a você que é uma fase processual, nós ainda estamos numa fase de inquérito e, como a maioria já sabe, o inquérito ele é uma peça investigativa. Então, quando há uma medida, uma liminar deferida, é com base no periculum in mora e no fumus bon iuris, Fumaça do bom direito, o periculum in mora é o perigo pela demora. Sinceramente, como uma operadora do direito, eu não viria nisso um perigo pela demora, ok? Como bem disse aí o meu antecessor, é uma investigação. E o que mais também nos preocupa, porque é uma investigação onde nós temos querelante, querelado, investigador, julgador, tudo condicionado numa única pessoa. Isso sim é um ataque à nossa democracia. Claro
e evidente que é, sim, uma restrição ao nosso direito de liberdade, a nossa liberdade de opinião. Lembrando que ataque à democracia, o que é a democracia? Porque a democracia, pela filosofia do direito, é a soberania popular expressa pela vontade da maioria. E isso é exercido pela sua liberdade de falar, de opinar, de dizer o que pensa. E isso sim, essa restrição que os nossos youtubers, os nossos influencers, que coincidência ou não, na grande maioria são conservadores, estamos sofrendo. Nós sim estamos sofrendo, eu me coloco no lugar deles, um ataque à democracia. Doutor, existe uma ressalva, né, que diz respeito àquelas páginas e perfis que tratam do cenário político, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a decisão nesse quesito dessas páginas e perfis. Sim, Mariana, isso é importante a gente pontuar, né? Só um destaque anterior. Este procedimento que nasceu dessa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, ele difere do outro procedimento que foi instaurado lá atrás, e está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Só fazer um recorte, que são situações distintas, tá? Nesse procedimento houve uma notícia de fato, uma notícia de crime que foi convertida. Então, um recorte temporal aqui de assunto. No que se refere às contas em si, naturalmente, quando você defende um determinado posicionamento, né, a deputada mencionou, olha, são conservadores, eu acredito que existe a necessidade de haver esse espaço de fala e esse diálogo. Agora, de novo, agarrando-me à decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, ele justifica, por uma série de fatores, que aquelas condutas, né, questionando o posicionamento com relação às urnas, né, incentivando determinadas medidas que podem colocar em xeque, até, de certa forma, a segurança do pleito eleitoral do próximo ano e tudo mais, essa decisão voltada para estas contas em específico tem, pelo menos neste momento, como bem apontou a deputada, no procedimento de investigação, cautelarmente, a intenção de evitar que haja um desdobrar de algo que possa ser configurado como ilícito. De novo, sempre que você decide, né, algum tipo de medida envolvendo o ambiente digital, né, as plataformas, né, um ambiente ainda mais acalorado como é o que nós temos passando, chama a atenção e essas decisões podem ser até deturpadas a determinado ponto de vista. O que eu acho que talvez possa ser mais importante nesse momento é pautar os fatos que foram apresentados pelo ministro, né? Primeiro, é a suspensão temporária, esses valores vão ser depositados em uma conta e ao final do procedimento vão ser devolvidos a quem de direito, se for o caso. O segundo ponto, né, o juízo determinou que as próprias plataformas evitem que algoritmos de recomendação sejam automaticamente executados, né, que é um dos conteúdos da decisão, a fim de evitar uma propagação quase que artificial de eventuais conteúdos que estão sendo objeto de investigação. Um terceiro aspecto, como eu mencionei, é que as plataformas deverão colaborar, indicar, olha, de onde vem essa atividade? É uma atividade orgânica ou é artificial? Existe algum tipo de incentivo por trás disso ou é natural? Isso é bom até para as pessoas que estão sendo investigadas. Porque se de fato toda essa operação for orgânica, forem usuários legítimos, né, como a própria deputada mencionou, olha, é a população ali que apoia esse tipo de posicionamento, é ótimo até para eles. Isso, no final das contas, você comprova que não existe nenhuma artificialidade dentro dessas contas. Então, essas são as decisões que foram apresentadas. Eu rogo que a gente tenha uma decisão célere, né, o ministro pediu a apresentação em 20 dias de informações pelas plataformas, e eu acredito que a gente deva ter uma atenção especial do Tribunal Superior Eleitoral para, assim que possível, tendo condições de decidir, possamos aí chegar a um ponto final nessa investigação com as medidas que sejam cabíveis, seja a liberação das contas para que eles possam atuar da forma que lhes compete, né, esses agentes, esses players, seja por caso de eventualmente ser identificado algum tipo de conduta, fraude, qualquer outro tipo de ilícito, sejam suprimidos, e aí só a plataforma, né, ou as plataformas garantam que a gente tenha acesso a conteúdo legítimo, né, ético, moral, eventualmente, independente se seja conservador ou progressista, que esse conteúdo seja um conteúdo, vamos dizer, higienizado, né, livre de artificialidades que podem comprometer até a credibilidade dessas pessoas que estão sendo investigadas. Certo.
Agora, deputada Ale Silva, quem que vai regular isso, né? O que é liberdade de expressão, o que é fake news, o que pode ser tirado? Como é que a senhora avalia uma saída, de fato, para não haver a restrição, como a senhora considerou, então, aí um ataque à democracia? Pois então, nenhuma verdade é infalível. Isso é uma da primeira tese que a gente estuda em filosofia, em ética e moral. Nenhuma verdade é infalível. Tanto que nos primórdios tempos, lá atrás, né, alguns séculos, muita coisa que era tida como verdade, hoje nós já temos como falácia. O que seria a solução? Olha, nós temos um Congresso Nacional. Nós temos deputados federais e temos senadores que foram eleitos pelo povo e que têm a obrigação de expressar a vontade da maioria. É muito difícil dizer quem vai regulamentar o que é verdade e o que deixa de ser verdade, né? Porque a verdade, às vezes, ela pode ser enxergada por vários prismas diferentes. Mas eu acredito que cabe ao parlamento tomar a frente dessa demanda e interpor, sim, regulamentações, mas a partir do parlamento, porque nós fomos eleitos pelo povo, não a partir dos tribunais. Me parece que o Tribunal Superior Eleitoral quer criar uma regra restringindo as páginas políticas. Isso é injustiça, isso é antidemocrático. Porque se hoje nós temos essa questão de grande ânfora nacional e até mundial, né, que é o debater a política junto às redes, e se isso, por algum momento, ele merece algum tipo de regulamentação, né, com expansão ou limitações de conteúdo, sei lá, para mim não deveria existir nenhum tipo de limitação, acho que porque a própria rede, ela se autorregula. Isso tem que partir do Congresso Nacional, porque ali sim há soberania popular, lá sim há os votos, ali existem os votos, né? Nós fomos eleitos para isso. E o que a gente tem observado todo esse tempo foi essa interferência do judiciário, principalmente a partir dos tribunais superiores, no que o parlamento tem decidido, invadindo as nossas competências, invadindo a competência do próprio executivo. E vejam bem, quando o executivo, seja através de um ministério, de uma secretaria, interpõe alguma regra, né, através de um decreto, de uma portaria, até ali cabe ao parlamento fazer uma revisão. E às vezes eu me questiono porque é tão difícil fazer revisão dessas portarias ou dessas normativas dos tribunais lá junto ao Congresso. Então, eu sou contra esse tipo de interferência, acredito que a solução ela tem que sair do parlamento. Nós estamos ouvindo as ruas. Eu mesma estou viajando muito no interior de Minas Gerais e tenho ficado bastante admirada com o que eu estou vendo aqui. Pessoas muito simples do interior, pessoas que trabalham na roça, estão acompanhando todos esses acontecimentos através, principalmente, da internet, e elas têm se demonstrado muito preocupadas. Parece que nós estamos relendo a história do período do governo militar, contado pela esquerda, né? Essa história contada pela esquerda. Daqui a pouco nós vamos ser chamados de subversivos, vários de nós já foram exilados, e o que mais há de vir pela frente? Então, a liberdade de expressão, de opinião é fundamental para que a democracia, para que a nossa soberania nacional seja exercida. Certo. E a gente... Pois não? Muito obrigada, deputada Ale Silva, vice-líder do PSL na Câmara, e Henrique Rocha, advogado e especialista em direito digital. Muito obrigada. Obrigada a todos.